Pai do Senhor, irmãos, você que está em casa nesse momento, começa mais um culto na casa, que Deus abençoe você nesse momento, e eu queria ler junto com a igreja um Salmo 23, amém? Se você puder acompanhar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do meu Senhor para todo sempre. Amém? Que você possa entender que Ele é o nosso Pai e Ele está cuidando de tudo. Às vezes a gente está acelerado com tudo que acontece na nossa vida. Às vezes a gente não entende porque muitos problemas acontecem. Mas a gente entende que a gente tem um Pai que cuida de nós e que nos fortalece nesses momentos. E que nesse momento você possa entregar e colocar tudo isso diante dessas canções, no momento que a gente for orar, entregar agora tudo a Ti, tudo ao Senhor Jesus, que você possa entregar tudo agora. Não resista, não deixa nada prender sua mente. Começa a adorar o Senhor e entrega tudo a Ele. Amém? Eu fui escolhido por Ti, fui separado para Ti. Quem sou eu? Eu não era a escolha de ninguém, jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para Ti? Improvável, incapaz, mas vencedor em Ti, Senhor. Oh, 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 oh. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em Ti, Senhor. Oh, 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 oh. Eu fui escolhido por Ti, fui separado para Ti. Quem sou eu? Eu não era a escolha de ninguém, jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para Ti? Oh, improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em Ti, Senhor. Oh, oh,
improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, oh, improvável, escolhido, vencedor. Oh, improvável, escolhido, vencedor. Oh, improvável, improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, oh, oh. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 oh. Glória a Deus. Continue adorando ao Senhor, amém? Perto quer estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, Nós queremos
Deus, Pai, está perto de Ti. Junto aos seus pés, pois prazer maior não há. Não existe um prazer maior que me render e te adorar. Então se renda nessa noite a Ele. Tudo que há em mim, Eu quero te ofertar. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Pedir para mais uma vez, toda a igreja cantar. Te louvarei. Eu te louvo, te louvo. Levante a sua voz agora. Tudo que você está sentindo agora, comece a entregar a Ele. Não importa. Entenda. Não importa a circunstância. Adore, 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 adore. Adorarei. Às vezes nós não entendemos, mas Ele está no controle de tudo. Somente a Ti, Mais uma vez, Jesus, nós queremos. Oh, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. somente a Ti, Somente a Ti, Jesus. te adorarei, somente a Ti, Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. aleluia. Nesse momento o Espírito Santo começa a ministrar dentro de você. O Senhor começa a tocar agora esses corações, ó Pai. Em nome de Jesus, começa a entregar agora tudo, 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 tudo a Ele. Espírito Santo, começa a encher esse lugar, Pai. Derrama a Tua presença aqui, nós viemos te adorar nesse momento, Deus. Nos ajuda a desprender a nossa mente agora de tudo que não é do Teu Espírito, de tudo que está atrapalhando nesse momento, Pai. Faça desse momento agora, irmão, um momento de intimidade com Ele. Às vezes a gente tem tantas coisas acontecendo ao nosso redor que nós não conversamos muito com Ele. Às vezes nem entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Mas nesse momento, comece a entender isso. Ele está aqui. Comece a entregar tudo. Em nome de Jesus, comece a adorar, comece a adorar. Abra o teu coração agora, fale com Ele. Senhor, eu te amo. Senhor, eu quero ir mais fundo, Pai. Derrama sobre mim a Tua vontade, Deus. Eu estou lutando, mas eu não consigo. Entrega tudo nesse momento. Assim
como a coça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a coça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. E com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, Pai, nós queremos, ó Deus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, Jesus. Grande Você pode dizer isso. é o Senhor e muito digno Levanta de sua voz. louvor. Ele está aqui nesse lugar para ouvir o seu coração. Da cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Ele é grande. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Nos prostramos agora diante de Ti, Jesus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Declare. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer. Sim, Pai. Oh, Santo, Santo. E agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Declaramos. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A igreja diga, pois só. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Sobre toda a terra e céu. e céu. Queremos o Teu nome engrandecer. Adore Ele, Ele está aqui nesse lugar. E agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez. Se você está sentindo no seu coração agora, pois só Tu és o Deus levanta sua eterno voz e adore. sobre Adore Ele nesse toda a momento. terra. Espírito Santo, começa a encher esse lugar. Nós Te adoramos, Senhor. Tu és o Rei da glória. Não há maior do que o Senhor, Pai. Tu és santo, 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 santo. Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Exalte o nome dEle, adore. Eu louvarei. Em nome de Jesus. Ele é exaltado, levanta sua voz. sempre exaltado. Ele é santo, Ele é poderoso, santo, santo, santo.
louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é. sua verdade vai sempre reinar. Adore, adore, adore. Santo, santo. Terra e céu glorifica teu santo nome. Ele é exaltado, Ele é. o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, para sempre exaltado, Pra sempre, no sempre, céu. sempre, Pra sempre. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Mais uma vez as vozes, diga assim, ó. Ele é Você que está em casa agora, cante. a verdade. Espírito Santo, nós queremos agradecer e te adorar nesse momento. Terra e céu. Glória. Santo, santo, santo. Ele é exaltado. Aleluia, tu és exaltado, Jesus. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Obrigado, Senhor, pela tua doce presença nesse lugar. Em nome de Jesus, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo, através dessa ministração, através desses louvores. Que o Senhor possa nesse momento ministrar o seu coração, amém? Nós estamos chegando ao momento da oferta. Você que trouxe alguma oferta, você possa vir aqui na frente, amém? A gente vai cantar mais um louvor. Que Deus abençoe. Eu oro nesse momento, Pai, pedindo que o Senhor abençoe o coração dessas pessoas. Senhor, aquelas que podem, aquelas que não podem, Senhor, ofertar, mas a oferta é muito mais do que um dinheiro, do que alguma coisa, é simplesmente a nossa vida, a nossa adoração a Ti. Que nossos corações continuem queimando por Ti, Jesus. Que o Senhor abençoe, Pai, em nome de Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, para sempre eu canto o que fizeste a mim. Amém. A paz de irmãos, boa noite. Boa noite quem está em casa também. Gente, eu já vou falando, é a primeira vez que eu ministro com uma câmera me olhando. Aí eu fico um pouco tímida. Amados, eu vou pedir para vocês ficarem de pé, para a gente orar mais um pouquinho. E aí eu já vou pedir para vocês deixarem a Bíblia de vocês aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. A gente vai ler do versículo 22 ao 32. Amém? Todo mundo achou?
Então vamos lá, vamos orar mais um pouquinho para que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Querido Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio. Esteja à vontade, Pai, para agir conforme o Seu desejar. Espírito Santo, me coloca agora na dispensação do Senhor como portadora da sua mensagem e que eu seja um instrumento em suas mãos, ó Pai, para ministrar a tua palavra conforme o teu querer. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento essa noite, para nós ouvirmos e guardarmos a sua palavra em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite possamos sair daqui alimentados, ó Pai, transformados através da tua palavra. Neste momento, Senhor, nós rejeitamos todo o cansaço, toda a preocupação, toda a confusão de mente, no nome de Jesus. Tomamos posse, Pai, nesta noite, de todas as bênçãos do Senhor e pedimos para que a Tua palavra seja ministrada em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 22 até o 32. E assim diz a palavra. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia da multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo para cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo o barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Amados, essa palavra, né, o Senhor ministrou ao meu coração e eu gostaria de fazer um paralelo desta palavra, desse texto que nós acabamos de ler, com a nossa vida cristã. Tá? Então, a gente pode ver aqui o seguinte, que após, né, o milagre da multiplicação dos peixes, né, imagino eu que foi um dia bem produtivo, porque eles trabalharam um dia inteiro, já era tarde, alimentaram, né, várias pessoas, teve o milagre dos peixes. Jesus chega e fala para os discípulos, pega o barco, suba no barco, passa para o outro lado. Vá à frente e passa para o outro lado. Só que assim, o que a palavra fala aqui? Não foi simplesmente Jesus falar assim, por favor, sobe lá no barco, passa para o outro lado. Não, foi uma ordenança. Né? A palavra aqui diz, né, que o Senhor Jesus ordenou. Né? Essa está na minha tradução aqui. Então, é assim, não é, você poderia ir, por favor. Não, é uma ordenança, vá. Então, a primeira coisa que a gente aprende na nossa caminhada cristã, obediência. Só que aqui não é só a questão da obediência. Né? O texto vem trazendo outras questões para a gente aqui, outros pontos que nós vamos nesta noite estudar. Então, aqui, nós vemos essa ordenança e que era para eles irem à frente, passar por o outro lado. Então, eu fico pensando assim, como que os discípulos devem ter recebido isso? Porque, assim, quando Jesus falar para eles, para subir no barco e ir passar até do outro lado, Jesus não foi com eles. Jesus ficou em terra. Ele saiu para orar. Os discípulos já estavam acostumados que Jesus ele se retirava para orar. Mas eles não estavam acostumados que Jesus não estava no barco com eles. Então, desta vez, houve o quê? Uma mudança. Então, houve uma direção, né? Uma mudança de direção. Então, assim, eles estavam acostumados de uma forma e, de repente, Jesus dá uma ordem para eles entrarem no barco sozinhos e ir passar do outro lado. E na frente passar do outro lado. Então, aí eu fico pensando em a pergunta que eu faço para vocês. Foi a mesma pergunta que o Espírito Santo fez para mim. O que você faz quando a sua vida muda de direção? Quando Deus te dá uma direção, o que você faz? Causa medo, não causa? A gente fica meio assustado. Porque se falarem assim, eu lido bem com mudança,
Desculpa, irmão, essa noite eu decepcionar você, você está mentindo. Porque todo mundo dá um ruim quando fala de mudança, porque a gente não sabe o que nos espera. Mudança sempre vai proporcionar para a gente, né, uma nova possibilidade. E essas novas possibilidades, a gente não tem controle sobre elas. Apesar de nós acharmos que nós estamos no controle. Mas na vida cristã nós não temos controle de nada. Uma vez que você deu a sua vida, né, para Jesus, você não tem mais controle dela. Quem, né, manda no barco da sua vida aí é Jesus. Então, o que aconteceu com os discípulos, né? Eles nem ousaram perguntar para Jesus, né? Mas o que você vai fazer? Eles simplesmente pegaram o barco, pegou o barquinho, subiu e foi. E Jesus ficou ali. Então, é assim, houve uma mudança. E assim como eles, né? A Bíblia não fala isso, né? Mas é a Maria aqui que está imaginando, tá? Então, assim como eles devem ter sentido um desconforto, nós também sentimos desconforto, porque quando nós estamos bonitinho na nossa vida caminhando, né? Tá tudo certo, tá tudo tranquilo, a gente está acostumado, só que de repente as coisas começam a mudar na nossa vida. A gente não precisa ir muito longe, né, gente? O que aconteceu nesse ano, né? Em março, né? Dia 20 de março de 2020. Decreto, todo mundo em casa, ninguém sai. Então, de um dia para o outro, a vida da gente mudou, né? E essas máscaras que a gente está mudando. É confortável? Não, não é confortável. Né? Então, é assim, toda mudança vai exigir da gente um esforço, tá? Então, é assim, qual que é o paralelo que eu quero fazer aqui? Primeiro, a gente pode entender o barco como a nossa vida cristã. Os ventos açoitando o barco, como as adversidades que nós temos nas nossas vidas. Né? E essas adversidades, ela não vem para matar. Né? Ela vem fazer a gente crescer. Então, a gente precisa disso, a gente precisa mudar. A gente precisa caminhar, a gente precisa ir para frente e não retroceder. Por isso que a palavra fala que aquele que retrocede não agrada o Senhor. Né? Aquele que pega o arado e olha para trás não agrada o Senhor. Por conta disso, a gente foi feito para crescer, para caminhar. Então, é assim, o que é preciso para que eu vença essas adversidades? Eu ter fé, para que eu possa vencer os medos que essas mudanças nos traz. Tá? A gente vai falar sobre essa questão do medo também. Bom, o texto diz para nós aqui que o vento era contrário e os discípulos estavam sozinhos e cansados de remar contra esses ventos que açoitavam o barco. Então, se a gente for ver, eles já estavam acostumados, porque a maioria deles era pescadores, eles estavam acostumados com alto mar, com tempestade, mas desta vez o vento era de uma outra forma, era um vento diferente. E eles estavam sozinhos no barco. Né? O olho deles eles não estavam conseguindo enxergar Jesus, eles estavam em alto mar, Jesus em terra. Então, é assim, na nossa vida cristã, nós passamos de tempos em tempos de provações. Se você é cristão e não passa provação na sua vida, tem coisa errada. Né? A gente precisa disso para crescer. Né? Então, quantos de nós, né, muitas vezes, nós estamos desesperados mediante alguma causa. Aí a gente ora, a gente clama, a gente chora, a gente esperneia, e Deus parece silenciosamente. E aí a gente fica assim pensando, poxa, eu oro e nada acontece. E aí a gente começa a se questionar, será que eu estou em pecado? Será que eu estou fazendo errado? Porque daí a gente já começa a trazer para a gente, né? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou em pecado? Né? Será que eu preciso liberar perdão para alguém? Eu já vi muito, né? Ouvi muitos irmãos falarem assim, nossa, a minha oração parece que não sai do teto, né? Não passa do teto. Mas não é. A tua oração, Deus ouve a tua oração. Só que tem uma diferença entre ouvir e te atender. Nem sempre ele vai te atender, porque às vezes não é hora de te atender. Você precisa crescer um pouquinho mais para que ele possa te abençoar. Pois bem, neste momento que eles estavam lá, no meio do barco, o barco sendo açoitado, e eles lutando, né, contra esse vento para que o barco não virasse, né, o mestre, o Senhor Jesus, estava fora do alcance do campo de visão dos discípulos. Então, é assim, o que você faz? O que você faz quando você começa a orar e você não veja acontecer? O que você faz quando bate o desespero? É engraçado que cada pessoa reage de uma forma diferente, né? Com medo, né? E existem pessoas que se desesperam tanto, né? Que se não fosse triste seria cômico, né?
Então, tem gente que se descabela literalmente. Coloca a mão na cabeça e começa a andar para lá, andar para cá. O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. Né? Ela foca na situação. Ela tira os olhos de Deus, que pode resolver o problema dela, e foca na situação. Então, e assim, qual é a sua reação? Você chora, você grita, você coloca a mão na cabeça, sai se descabelando. Você joga a culpa nos outros, você joga a culpa em Deus. Você se esconde, como Saul e Elias, porque está cansado da luta, né? E aí começa a murmurar, falar com Deus, porque eu te servi, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, e agora eu estou assim, eu estou assado, como se Deus não soubesse da tua luta. Afinal de contas, foi Ele que permitiu que acontecesse isso. Né? A gente é expert em fazer isso, né? Então, eu só quero lembrar vocês de uma coisa. Quando nós estamos na escola, nós aprendemos a ler, escrever, e para provar que nós aprendemos a ler e escrever, nós temos a tal da prova. E no momento da prova, o que acontece com a gente? O professor se posiciona ou no fundo da sala, né? Digo os professores de passagem, né? Gosto de ficar lá no fundo da sala, observando os alunos, só para ver o que eles aprenderam ali, do que foi ensinado. Gente, os professores aprenderam com Jesus, porque Jesus já fazia isso há muito tempo. Então, é assim, os discípulos, eles não estavam enxergando Jesus, mas Jesus, da onde estava enxergando eles, porque o Senhor Jesus nunca perde a gente de visão. Amém? Então, a gente pode estar querendo fazer o que for, gritar, Senhor Jesus nunca nos perde de visão. É a gente que não consegue enxergá-lo, porque nós estamos com a nossa cabeça focada nos problemas. Lá em Marcos 6, 47 e 48, é o mesmo texto, só que aqui eu gostei, porque ele coloca o seguinte, ele fala assim, vendo o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, ele, Jesus, que estava em terra, né? E vendo que se fatigavam a remar. Então, assim, Jesus sabia que eles estavam em alto mar, que eles estavam passando por luta, que eles estavam em dificuldade, mas o Senhor, como eu acabei de falar, ele estava vendo, ele não perdeu eles da visão. Então, o alcance do Senhor é ilimitado, enquanto o nosso alcance da visão é limitado. Então, foi o que aconteceu com os discípulos. Quando eles começaram a passar essa situação, Jesus não estava com eles ali no barco. Então, naquela época, né, eles andavam com Jesus para cima e para baixo. Diferente de nós, hoje nós sabemos que nós temos o Espírito Santo. Né? A gente não vê Jesus de carne e osso, mas a gente tem o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Então, eu fico pensando, né, eles, lá, como que ia ser? Jesus não está aqui, e agora? O que a gente faz? Né? Então, é assim... Quando Jesus vê que eles estão passando por essa dificuldade, o Senhor sai da onde ele está e vai ao encontro. Então, o Senhor sempre vem ao nosso encontro. E Ele sempre vem com uma resposta para nos dar. Ele sempre vem com um alívio para nos dar. Amém? Só que tem uma coisa, amados. Vai depender muito da sua postura. Né? Então, se o Senhor não perde você... Ele sempre está te olhando. Ele sempre chega no momento certo para te dar a bênção. Só que vai depender muito da sua postura. E tem uma pessoa aqui no texto, que o texto fala, que tomou uma postura. Lá em Mateus 14, 25, o Senhor dirige para eles, vai caminhando em cima das águas. Só que a Bíblia diz o quê? Que os discípulos se assustaram com Jesus e gritaram. É o fantasma. Né? Então, assim, gente, confundir Jesus com fantasma, né? A gente pode pensar, pelo amor, hein? Estava com Jesus e confundiu Jesus com fantasma. Sabe o que é isso, gente? Medo. Medo. Ele cria coisas na cabeça da gente. Tá? Então, por isso que eles confundiram Jesus com fantasma. Eles estavam apavorados. Né? Então, pensa. Né? Você no meio de um apuro... Né? Você está focado ali, com medo de morrer, e aí você perde o foco. Vem o socorro, mas você está tão focado na situação que você não consegue enxergar, não consegue ouvir. E nós somos assim. Tem situações que o Senhor quer trabalhar no nosso caráter, quer forjar, quer lapidar, e a gente quer resposta para ontem. E aí Ele deixa a gente mais um pouquinho. Ele vai apurando. Né?
E aí o que acontece? Na hora que o Senhor se apresenta, a gente se confunde. Ou porque muitas vezes a gente está cansado e para no meio do caminho, ou porque deixa de acreditar. Então a gente tem que vigiar muito nisso. Quando o medo domina o nosso coração, ele revela para nós, né, qual é a nossa relação com Deus. Tá? Então é aqui que é a chave, né, de todo o texto que eu gostaria de falar com vocês. Quando o medo toma conta do nosso coração, ele distorce a imagem que nós temos de Deus. Então foi isso que aconteceu com os discípulos. O medo estava tão grande que, né, eles viram algo andando sobre as águas, achou que era fantasma. E se a gente for pensar, né, a gente pensa até mais assim, mas se eles tinham acabado de presenciar o milagre dos pães e dos peixes. Então, é assim, para Jesus andar por cima das águas, fichinha. Mas eles não tinham entendido ainda isso. Então, veja, da mesma forma, o Senhor trabalha com a gente. Enquanto a gente não entender o processo, a gente vai confundir as situações. A gente não vai ter o discernimento que é necessário para que a gente possa receber a bênção. Estão entendendo, amados? Deus está falando. Amém? Então, é assim, quando nós deixamos nos levar pelo medo, deixar com que Ele mine o nosso coração, não tem um lugar para que o Espírito Santo possa trabalhar, porque nosso coração está inundado de medo, a nossa mente não consegue pensar em outra coisa. E aí, a gente esquece e tem uma relação equivocada, uma visão equivocada de Deus. Maria, o que é isso? Bom, uma relação equivocada de Deus é aquela situação assim que o ser humano gosta muito de colocar Deus num quadradinho, tá? Então assim, ou Deus é totalmente amor, e Ele é, porque a palavra fala que Ele é, ou existe aquela categoria de crentes que Deus é totalmente justiça, Ele também é. Só que Ele não é só amor e Ele não é só justiça. A palavra fala que Ele é um Deus de amor e um Deus de justiça. Né? Por isso que fala, leão e cordeiro. Né? Então, quando a gente deixa o medo dominar, também tem essa questão, tá? Da relação distorcida que nós temos, né? Equivocada, de quem é Deus na minha vida. Porque é muito fácil, eu conheço o Deus da Bíblia, tá? Você conhece Deus, mas você conhece Ele de verdade? Você tem intimidade com Ele de verdade? Então, é isso que o Senhor quer para a gente essa noite. Será que nós realmente conhecemos Jesus de verdade? Ou a gente só fala da boca para fora? Ou a gente só conhece os milagres que Ele fez? Quem é Jesus para você? Quem que é Jesus para mim? Então, todas essas situações que os discípulos passaram, nós passamos e vamos passar, amados, até o dia que Jesus vir. E eu acho que vai piorar mais ainda. Eu acho que Ele vai coxar cada vez mais a gente. Né? Porque a gente está vendo as coisas acontecerem e Jesus está às portas. Então, a gente tem que afiar a nossa espada. Né? Eu gosto de brincar, vamos afiar a espada e firmar o pé. Né? O Senhor nos deu o pé aí, né, as sandálias do Evangelho. Então, vamos pegar a espada e vamos para cima. Mas, para isso, eu preciso saber quem que é Deus na minha vida. Existe também uma outra ideia que muitas pessoas querem fazer com Deus, como eu falei, querem colocar Deus dentro de uma caixinha. Algumas pessoas têm dificuldades para crer realmente, né, para se lançar realmente, né, na essência de Jesus. Por quê? Porque quer colocar Jesus dentro de uma razão, dentro da caixinha da razão. Então, ela quer comparar Jesus com as suas próprias convicções, ou seus próprios conceitos de razão humana. Não vai dar, gente. Fé, né, na minha opinião, opinião da Maria, não é bíblico, não se discute. Ou você crê ou você não crê. A razão não explica por que você crê. A própria palavra de Deus fala. Né? A gente tem na Bíblia uma definição de fé. Tá? Então, assim, não adianta a gente querer pegar conceitos humanos e transferir para Deus, não, então Deus funciona assim, então eu vou crer. Não, não é assim que funciona. Ou você crê ou você não crê. Deus nunca vai se encaixar dentro de parâmetros humanos, porque Ele é Deus.
Voltando para o texto. Vemos os discípulos amedrontados, mesmo Jesus revelando para eles quem era. Sou eu, não temas. Só que olha que interessante. Jesus foi lá, falou que era eles, e aí, creio eu, que eles ficaram tudo calmo, depois que viram que era Jesus, e ficaram tudo dentro do barco. Então, de repente, eles podem ter pensado, bom, Jesus veio, então agora está tudo certo, porque o mar acalmou, está tudo ok. O barco, você dentro do barco, é a sua zona de conforto. Notem que os ventos veio, açoitou o barco, eles continuaram dentro do barco, Jesus veio, falou para eles quem era e eles continuaram dentro do barco. Então, Jesus chegou, estamos dentro do barco, voltamos no controle, estamos no controle da situação. Porém, teve um que chamou a atenção de Jesus, que é o Pedro. O sanguíneo Pedro. Gente, sanguíneo, quando não é tratado, olha, só Jesus, viu? E Pedro aqui estava sendo tratado, tá, gente? Não é porque ele andava com Jesus que ele era, santo. Não, ele estava caminhando na santidade, assim como eu e você está caminhando na santidade, a gente está aprendendo. O sanguíneo, quando não tratado, é aquele tipo de pessoa que age e depois pensa. É bem assim. E foi isso que Pedro fez. Então, Jesus estava vindo, sou eu, não tem mais. Aí Pedro, mais que depressa, Jesus, eu vou lá. E foi. Senhor, se é tu mesmo, permita que eu vá. E Jesus, vem. E Pedro foi. Só que o que aconteceu? Pedro foi indo, foi andando. Eu acho que o mar deu uma... porque o mar não fica quieto, ele tem a maresia, tem as ondinhas dele. E ele ficou com medo. E aqui que eu gostaria de falar com vocês. Medo é normal você ter. Você só não pode ser dominado pelo medo. Por que medo é normal, gente? Porque o Senhor sempre falou, vocês podem procurar na Bíblia aí, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor vai falar sempre para você não temer. Ou ele vai falar bem rasgado, não temas, ou ele vai falar de uma outra forma. Mas ele sempre vai falar, não temas. Não temas porque eu te ajudo, não temas porque eu sou contigo, não temas porque a minha destra te levanta. Então, ter medo não significa que você não tenha fé. Durante muito tempo, essa medo e fé me intrigou muito. Porque eu ouvia muitas pessoas bem renomadas, cristãs, falando, afirmando que quem tem medo não tem fé. Sim, as coisas são antagônicas, a fé é antagônica do medo. Porém, a palavra de Deus, ela não fala de pessoas que não têm fé. Tem um versículo que fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a gente vai vendo, isso Maria, encaro como uma exortação. Então, sem fé, não tem como você agradar a Deus. Por que não tem como você agradar a Deus? Você não precisa da fé para crer? Você precisa da fé para crer. Então, se você não tem fé para crer, então não faz sentido. Você não vai crer, você não tem fé. Estão entendendo a dinâmica aí? Então, quando nós estamos no controle, que a gente acha que está no controle, que está tudo certo, de repente, vem Jesus e tira a gente desse controle. E esse controle nos dá medo. Mas esse medo é um medo para que nós voltemos para Jesus mostrar e nos lembrar quem exatamente nós somos, quem nós pertencemos. Agora há pouco a gente cantou aqui, Quem sou eu? Qual que é a sua identidade perante Deus, perante Jesus? E Pedro, por mais sanguíneo, por mais os defeitos que ele tinha, por mais eufórico, ele deu um passo de fé na direção de Jesus, porque ele queria estar lá. E o interessante é que enquanto ele estava com os olhos em Jesus, ele não afundou. Mas quando ele, por algum minuto, se sentiu ameaçado,
querendo ter controle de alguma coisa, ele começou a afundar. Ele teve medo. Ele ainda falou, né? A palavra ainda fala que ele teve medo. Só que ele não desistiu. Ele pediu por socorro. E por que Pedro pediu por socorro? Porque ele tinha fé. Primeiro, ele saiu do barco porque ele viu Jesus. Então, se ele viu Jesus, onde Jesus está, eu vou. Segundo, começou a ter medo. Ele pediu socorro. Uma pessoa que não tem fé, não faz isso. Ela fica tão amedrontada, que ela não consegue nem raciocinar. E olha que interessante. Quando ele sai do barco, essa experiência dele sair do barco e ir até Jesus é uma experiência única entre ele e Jesus. Os outros que ficaram no barco só ficou espiando, né? Só ficaram lá de espectadores. Perdeu a oportunidade. Quantas vezes eu e você nós perdemos a oportunidade? Porque às vezes a gente ficou com medo. Isso não é para mim não. Quantas e quantas vezes surgiu a oportunidade de repente aqui na igreja para você servir em algum departamento ministerial e você falou não? Quantas vezes de repente o Senhor te chamou para fazer alguma coisa e você disse não? Você não está falando não para o pastor. Você não está falando não para o seu líder. Você está falando não para Deus. Então, assim, até quando você vai ficar dentro do barco? Sai do barco. Se ficar com medo, pede socorro. Jesus está lá, te esperando. Mas eu não sei fazer. E quem foi que falou que você precisa fazer a coisa para poder acontecer? A palavra fala que Deus capacita os chamados. Né? E a gente, dias após dias, a gente vai andando. E vai caminhando com o Senhor. E aí a palavra fala que Jesus conduziu. Gente, olha que coisa mais maravilhosa. Enquanto os outros estavam lá dentro do barco olhando, Jesus conduziu. Você sabe o que é conduzir? Como que é conduzir? Conduzir não é só assim, vamos. Pega na mão, conduz. Olha que experiência maravilhosa. E é assim que Deus faz na caminhada, comigo e com você. É a tua e a minha postura que vai fazer toda a diferença. É a resposta que você vai dar para o Senhor, é a sua disposição. E sabendo que vai ter açoite. Esse é o mais extraordinário. Vai ter luta, mas vai ter vitória. Não existe vitória se você não tiver lutas. Não faz sentido. Então, Pedro, ele tinha fé. Não faltou fé nele. Ele deu o seu passo de fé. Por um momento, pelas circunstâncias ali, alguma coisa fez com que ele tirasse os olhos de Jesus. Ficou apavorado. É o que a gente faz. E se a gente for procurar na palavra de Deus, a gente vai ver que sempre vai estar escrito sobre medidas de fé. Eu não sei se vocês pararam para prestar atenção nisso. Então, a palavra de Deus ela fala muito sobre medida de fé. Então, a quantidade de fé. E a palavra de Deus até fala que a fé é um dom de Deus. A gente não tem fé por nós mesmos, é um dom de Deus. Ele deu isso para a gente. Agora, existe aquelas pessoas que têm muita fé e outras que têm uma fé mediana, aqueles que têm pouca fé. Mas você precisa ter fé para crer em Jesus. Então, não me entra na cabeça falar que filho de Deus não tem fé. Não me entra na cabeça, porque você, para ser filho de Deus, você tem que crer. E se você só crer, se você tiver fé, e aí? Não faz muito sentido na minha cabeça. A palavra de Deus, em Mateus, capítulo 14, 31, fala assim, homem de pouca fé, que foi o que o Senhor falou para Pedro. Por que duvidastes? O medo faz a gente duvidar. Quando nós somos tomados pelo medo. Ele nos faz nos duvidar de muita coisa. Por isso que a gente tem que exercer a fé. Mateus 17, 20. Porque a fé de vocês é
pequena. Então, vocês vejam que a intensidade e a quantidade de fé que o Senhor Jesus fala. Mateus 15, verso 28. Mulher, grande é a sua fé. Então, amados, nós concluímos que, diante da caminhada cristã, sempre teremos ventos contrários. E esses ventos sempre vai nos proporcionar experiências maravilhosas com Cristo Jesus, a fim de nos preparar para a obra no reino. A minha postura e a sua que vai fazer toda a diferença. Vai passar para o outro lado, irmão? Vai ficar no barco? Vai passar do outro lado? Vai sair do barco? O que vai ser daqui para frente? Qual vai ser a postura? Vai dar passos de fé junto com Jesus, andar sobre as águas? Oh, aleluia, hein? Então, é assim, você ter medo é uma coisa natural. Isso não significa que você não tenha fé. O Senhor, Ele permite, sim, provações nas nossas vidas para nos aperfeiçoarmos no seu amor e para crescer a cada dia mais, ensinando a gente a exercer a nossa fé, corrigindo a gente, porque o Senhor é um Pai de amor que corrige. Então, todo aquele que ama o seu filho, corrige o seu filho. Para quê? Para lapidar o caráter. O medo, ela é a nossa fraqueza. E ela é considerada também como uma obra da carne. E a palavra de Deus, ela fala o quê? Que o espírito milita contra a carne contra o espírito. Então vai ser o resto da vida assim. A gente lutar, a gente clamar para o Senhor. Porque se a fé é um dom de Deus, a gente tem que clamar por ela. Então lembre-se sempre, quando nos deixamos a nos abater pelo medo, ela sempre vai disputar o lugar de Deus no nosso coração. A gente pode pegar alguns exemplos na Bíblia que isso aconteceu. Aconteceu na vida de Gideão, né? Quem que se identifica com Gideão? Eu me identifico. Né? Gideão, Davi, Josafá, Elias, e por aí vai. Nenhum deles foram isentos de ter medo, mas todos eles sabiam o Deus que servia. Essa é a diferença. Então, é assim, não importa, amados, a mensagem é, não importa o que vai acontecer comigo ou com você. Não importa se no meio da caminhada a coisa ficar muito feia, né? Você gritar, pular do barco, se afundar, né? Começar a se afundar e pedir socorro. Uma coisa eu falo para você, Deus sempre está de olhos em cima dos seus filhos. E a palavra de Deus fala que nós somos menina dos seus olhos. Eu vejo assim, às vezes eu me entristeço comigo, porque as coisas começam a acontecer e a gente esquece que nós somos menina dos olhos de Deus. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus, que nós somos menina dos olhos de Deus. E a gente se esquece disso. Então, todos os dias nós temos que pedir para o Senhor para que Ele venha cada vez mais aumentar a nossa fé. E é assim, irmãos, quando a gente pede para o Senhor aumentar a nossa fé, prepara-te. Tudo que nós pedimos para Deus, as coisas não vêm assim. Ele nos ensina primeiro para receber, Ele prepara a gente para receber. Amém? Eu vou fazer um pedido especial, o pessoal do louvor vir aqui cantar um louvorzinho, que eu vou fazer a oração final. Amados, essa é a mensagem do coração de Deus para vocês essa noite. Gostaria que vocês levantassem para a gente fazer uma oração. Feche os olhos de vocês, enquanto o louvor vai tocando a música, a gente vai orando. Pai querido, Pai amado, Pai de poder, de graça. Obrigado, Pai, por Tua palavra.
Obrigado porque a Tua palavra, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela renova, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós sabemos que a cada dia nós possamos buscar em Ti para que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Obrigado, Pai, porque os Teus olhos estão sempre sobre nós. Sela, Pai querido, esta palavra que nós acabamos de ouvir. Sela ela na nossa mente, no nosso coração, ó Pai, com Teu sangue. Pai, em nome de Jesus, que a cada dia nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo. E para que nós possamos nos deixar, ó Pai, ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Para que possamos fazer a Sua vontade e descobrir, ó Pai, qual é a Sua vontade para as nossas vidas. Para que nós possamos resplandecer a Sua luz. Pai, em nome de Jesus, que tenhamos o coração disposto, Pai, como colaborador, ó Pai querido, para o Teu reino. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha tirar, Senhor Deus, todo excesso de medo dos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, ter lucidez nos momentos, ó Pai, nos momentos críticos. E saber, ó Pai, descansar em Teus braços, sabendo que o Senhor está no barco da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja, ó Pai, o leme do barco das nossas vidas. Não permita, ó Pai querido, que nós venhamos, ó Pai, nos afundar, ó Pai, no mar do medo. Pai, em nome de Jesus, coloque em nós um coração disposto a Te obedecer, ó Pai. Coloque em nós, ó Pai, um coração, ó Pai, para ouvir a Tua voz, a Tua direção, ó Pai. Sermos direcionados, ó Pai, por Ti. Pai, em nome de Jesus, tira, ó Pai querido amado, todo engano da mente, tira todo sofisma, Pai, que atrapalha, Senhor Deus, na comunhão contigo. E que possamos, ó Pai, com o nosso coração arder a cada dia mais, para que nós possamos buscar o Senhor e adorar o Senhor em espírito e verdade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe para que nós não nos dê, ó Pai, lugar para o inimigo trabalhar em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, revela em nós, ó Pai, revela para nós, Senhor Deus, aonde estamos errando, Pai. Aonde, ó Pai querido amado, o Senhor não está feliz com algumas atitudes nossas, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ensina-nos a andar conforme a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. E mais uma vez, Senhor Deus, agradecemos, ó Pai, esta palavra que o Senhor, ó Pai, separou hoje para os nossos corações. Que possamos ir para nossas casas, Senhor Deus, refletindo nesta palavra. E que, ó Pai querido amado, nos momentos difíceis possamos lembrar, e que Teu Espírito Santo lembre a nós, ó Pai, a quem nós pertencemos. E nós pertencemos ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. Porque não vejo com meus olhos naturais, minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus.
a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Eu sempre tenho uma saída. A vitória é minha, só me resta ter o que não vejo com meus olhos naturais. Minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus.